ao meu canal. Eu sou Giovanni Zag e hoje vamos fazer um react sobre Ozempic. Eu vi, estava procurando na internet sem querer e caiu esse canal aqui da Daiane Moura, né? Tá aqui o Instagram dela. E aí eu assisti o vídeo inteiro e achei muito interessante alguns relatos que ela fala sobre como foi depois de ela terminar de usar. Muitas vezes a gente pensa que o medicamento vai dar uma forcinha, mas bora ver como é que funciona isso. Será que é o medicamento que funciona? Será? Eu chamo do paradoxo do Ozempic. Ficar ou não ficar? É o efeito Cinderela. Depois que passar determinado tempo, passa o efeito? Bora ver o vídeo dela que eu achei muito interessante esse relato dela. É que ela tá se apresentando, né? Bora adiantar um pouquinho. Tá aí, ó. Isso aqui foi o resultado que ela teve, né? Então é Daiane Moura Oficial 2. Eu vou colocar mais umas fotinhas que eu tenho aqui. Aí ela vai apresentar o resultado dela, olha só. Antes do Ozempic e depois. Muito bom o resultado, né? Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe, né? Já viu alguns vídeos. 30 dias sem açúcar. Então, várias coisas que eu tentei fazer para poder... Preste atenção nesse relato, olha. Preste atenção nesse relato. Bora voltar um pouquinho aqui. Até me perdi, gente. Eu moro numa chácara. Posso falar só isso? Não tem nada a ver com o vídeo. Mas passou 4 tucanos voando aqui juntinho. 4 tucanos. Olha que coisa louca. Gente, eu sou apaixonada por esse lugar aqui. Tá, ela vai falar agora basicamente o que ela já tentou. Tu viu que ela já passou 30 dias sem açúcar, 30 dias fazendo vários tipos de dieta. Ela vai falar sobre isso agora. Olha isso. Assim, não é que um resultado, mas também não era nada que eu conseguisse levar adiante, né? Quando você faz aquela dieta. Isso que acontece com ela é o mais comum que acontece com a maioria das pessoas na literatura científica, que está cheio de casos assim. Cheio. 80% das pessoas que fazem dieta recuperam peso no primeiro ano que você perdeu, ou seja, você tenta fazer uma dieta, ela faz efeito, depois você vai tentar comer normal, ainda mais essas dietas que são super severas, elas são monos alimentos, a gente chama, só um único alimento, aí tu já vai ver o que vai acontecer, que ela mesmo vai relatar aqui. Olha só. Quem nunca pegou ranço de algum ingrediente do sopão, de tanto comer aquele sopão para ver se emagrecia? Olha só. Como acabei de falar, dietas que são muito severas. Peguei ranço do salsão, mas eu não posso sentir o cheiro dele à distância. Enfim, e aí eu tava procurando uma forma na internet, né? A gente louca da internet, procurando no Google ali, uma forma de conseguir entrar nos eixos, de conseguir fazer uma reeducação alimentar. Muito comum ali. Dessa caneta, de saxena. E eu lembrei que até a minha dentista já tinha me falado dessa. Uma dentista falando, tudo bem, que já faz também, provavelmente. E aí comecei a tentar encontrar informação. Mas por que a gente, assim, para mim fica muito difícil eu dizer o que é bom, o que é ruim, o que não é, que a pessoa não está no corpo da pessoa, então dizer para ela, não emagrece através do medicamento, não emagrece. Só que aqui, esse emagrecimento ele não é real, esse emagrecimento ele é fictício, ele é um fake fat, ou seja, fake loss. Ele é falso, ele não é orgânico. Geralmente a pessoa usa para dar uma ajudinha. Mas presta atenção, o medicamento não te emagrece. O medicamento ele apenas bloqueia a tua fome. Por que as dietas não dão certo? Porque como é que tu vai passar o tempo todo bloqueando a fome, cortando o alimento? Não dá para tu fazer isso, não dá para tu impedir o curso normal do alimento. A tua célula, quando tu induz a fome, quando tu induz parar de comer, tirando as calorias e tentando estimular o consumo da gordura interna, a célula ela não tem essa compreensão. A Daiane está agora fazendo fome porque ela quer que eu consuma a gordura que tem no corpo dela. Não acontece, todo mundo se frustra. Então, o medicamento por si só não vai fazer o efeito. Ele só bloqueia, ele só te dá as condições de tu não ter fome. Entendeste? É por isso que tu não emagrece. E volta direto. Esse livro aqui, eu aconselho muito você comprar esse livro aqui, ó. É muito bacana. E ele fala muito sobre isso, do que a dieta nos engorda. E diversos estudos científicos têm falado muito sobre isso, né? Eu mesmo, personal, eu não conseguia manter um peso, eu não conseguia emagrecer. Mesmo sendo personal, eu só conseguia ter resultado se eu tivesse dieta restritiva. Quando eu ia ao aniversário,
não pode comer. Quando eu vou num restaurante, todo mundo fica me observando, ainda mais quem me conhece. Comendo, professor, como se fosse um pecado comer. Pecado é você comer e não gastar. Isso é um pecado. De nutricionista, de nutrólogos, de... Como é que chama aquele outro médico, gente? Endocrinologista, né? E aí eu comecei a procurar esse pessoal. Tá, vamos adiantar um pouquinho. Assim, aí ela ficou conhecendo, ficou sabendo... É claro, ninguém fala mal, mas aqui... Tá, ela marcou uma consulta, ela passou... Vamos adiantar aqui. Voltando aqui, né, ao meu roteirinho, eu usei a caneta por 6 meses. 6 meses, pega essa atenção, 6 meses de caneta, de Ozempic. E depois eu troquei por Ozempic. Tá. 6 meses de Ozempic, se tu pagar, dependendo do local, tá entre 700 e 800 reais. 6 meses de Ozempic são, se tu for botar 8 meses, 6 meses vezes 8 dá 4.800 reais. Isso aí é muito mais que tu pode ter com um personal trainer, muito mais que tu pode ter com uma academia, eu tô gastando mal com a academia, muito menos. Os resultados são, se tu não tiver uma ideia de que tu vai conseguir emagrecer, depois tu vai ter que ter um comportamento operante na tua mente, um comportamento para tu emagrecer, tu vai jogar no lixo 4.800 reais. Sem contar que o emagrecimento é pouquinho a pouquinho. Se tu depender só do medicamento, o teu emagrecimento vai ser lento, vai ser gradativo, quase parando. Então, tu tem que ter... O medicamento, ele não só inibe a fome, ele interrompe a comunicação entre o estômago e o cérebro, que é ele inibe o glucagon, GLPD1, que é o princípio ativo, que é o glucagon like protein, GLP1. Ele se comunica com o teu cérebro, que é o que acontece, ele informa agora, tem que ter fome. Aí tu acaba que tu não tem fome, né? Então, ele não vai fazer muita coisa, ele só vai inibir a fome. Então, emagrecer por fome induzida é a pior forma de emagrecimento. Mas acontece resultado, sim, por outros mecanismos associados. Cortar comida, fazer atividade física. Eu estava nessa outra nutróloga e quando eu troquei de nutróloga, ela falou assim, não usa Saxenda não, usa o Ozempic somente porque ao invés de uma picadinha uma vez por dia, uma picadinha uma vez por semana. E é bem melhor. Eu tava pensando isso hoje, a gente só quer as facilidades, dá para te facilitar, dá para te facilitar. O Saxenda tu tinha que aplicar uma vez por dia, o indivíduo fala assim, mas todo dia tem que aplicar, é o lado ruim isso. Agora criaram um que uma vez por semana, isso aqui, depois tu quer que crie um por mês, aí mesmo, não dá. Tu quer moleza demais, demora, tu quer que eu ande por ti, demora, tu quer que eu faça tudo por ti, aí não dá também, né? Tem que ter algum esforço. É por isso que quando tu emagrece através desse medicamento, merecidamente tu tem o retorno do peso, porque tu tem que construir as coisas. Não para. Assim como tu critica aquele fulano que conseguiu, que não conseguiu algum benefício por meios fáceis, né? Fraudulentos, tu critica, a mesma coisa é o peso. Tá uma vez. Vai usar o Ozempic, que é um procedimento farmacológico para emagrecer, ainda quer facilidade, tá com preguiça de aplicar todos os dias, até para aplicar o medicamento tu tem preguiça. Puta que pariu, meu irmão. O valor é praticamente o mesmo, né? Eu nem lembro se tem alguma diferença de valor, mas assim, você gasta. Não tô falando que ela tenha, não tô falando que ela faça isso, tá? Tô falando de maneira geral. 0,5, fui para 0,50 e esse padrão de dose é lá. Esse padrão é normal. Com a pergunta que eu senti. No começo da caneta, eu senti náusea, uns 4 dias. Normal. Esses efeitos colaterais, eles são similares, por exemplo, como tu tá cortando calorias, tu não tem energia. Assim como acontece com uma hipoglicemia, que você tem desmaio, você tem enjoo, você tem sonolência, assim como acontece com a acidose induzida pelo exercício, onde você estimula muito o corpo e a capacidade de remover o lactato, que é aquela acidez, aquela queimação que você sente no músculo, acaba que tu tem o mesmo efeito. Então, é uma questão de abstinência momentânea. Depois passou, que tu vai acostumar. Então, é o que vai acontecer com essa pessoa. Então, não é normal esses sintomas de náusea, porque tu está tentando produzir energia sem a presença do carboidrato. Então, é mais lento, é mais demorado. Uma náusea, assim, sabe quando você está andando no carro, você está no banco de trás e você começa a ler? É essa mesma náusea, sabe? Uma coisa meio assim, que te deixa meio azul, mas que não vomitei, nem um dia. E eu segurei firme ali, porque o que eu senti no primeiro dia estava muito mais forte, depois foi ficando mais fraco. Foi acostumando. Falei, então, a tendência é passar. Foi acostumando. Passou, não senti mais nada. Só que com o 0,25, depois de um mês, eu já não estava mais sentindo aquela saciedade que eu sentia no começo. Porque o Saxenda, né, o Ozempic, ele trabalha muito ali. Você come, aí você come, por exemplo, né, uma banana, e você sente que comeu 4 bananas.
Mas é por que isso acontece? O Ozempic, ele, mecânica, em termos chamamos de farmacodinâmica, a dinâmica farmacológica do Ozempic, ele não tem como propriedade mexer nada no teu estômago. Bom, tu sabe que o teu estômago tem uma propriedade elástica, né? Então ele dilata e ele encolhe, isso de acordo com o uso. Então, quando tu tá passando muitos dias sem comer, porque tu tá com baixa fome devido ao apetite ser inibido, acaba que ele vai reduzindo. Vai reduzindo. É o mesmo efeito que acontece com a bariátrica. A bariátrica, ela não muda a fisiologia do indivíduo. Ela não muda a tua capacidade de engordar. Se tu comer, tu vai engordar do mesmo jeito. O problema é que ela diminui a questão do espaço. Nosso estômago ele tem receptores de dilatação que a gente chama de ergoreceptores e baroreceptores que estimulam a pressão. Um estudo feito com ratinhos mostrou que quando eles cortaram esse receptor, esse sistema nervoso, um nervo que tem essa percepção de dilatação, assim como tu tem no braço esticando muito, tu tem receptores também aqui que conseguem perceber esse estiramento, no estômago da mesma forma. E os ratinhos, quando isso foi inibido, os ratinhos comeram até morrer. Então, por exemplo, no bariátrico, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele fez, na época que eu não sabia como emagrecer, eu já estou há 10 anos já trabalhando como personal trainer, e só nos últimos 2 anos que eu consegui desvendar esse emagrecimento. Mas antes, ele já feito uma bariátrica, ele me falou que o estômago dele tinha uma capacidade volumétrica de 23 litros. É quase um saco de lixo de 30 litros. Tu já viu o tamanho do saco? Então, olha só como esse cara bebia muito e comia muito. Ele bebia 23 latinhas. Então, quando tu passa a diminuir a fome, tu passa a diminuir a expansão volumétrica do teu estômago. Tá? Então, ele não mexe com a questão do estômago, porque eu sinto saciedade, não. É que ele diminui pela baixa inatividade do teu estômago, porque ele só tem uma ação farmacológica de comunicar, interromper a comunicação do teu estômago com o teu cérebro através de alguns mecanismos, principalmente pelo GLP-1, que é o glucagon-like protein 1, que é acionado aqui em nível cerebral, certo? É por isso. Então, na verdade, é uma reação em cascata, não é diretamente, é indiretamente. Foi o que me aconteceu. Então, você tem uma saciedade, né, muito maior. Ao final do primeiro mês, eu já não estava me sentindo mais tão saciada. Já estava diminuindo o efeito, né? Para poder cortar, eu porque... Eu não subi mais que o 0,5, porque a minha saciedade do 0,5 até o final foi a mesma. E eu não vi necessidade de aumentar o remédio. Legal. Eu fui até o final assim. Quando eu emagreci esse tanto de quilo que eu emagreci até agora, que foram 17 quilos, na verdade tinha emagrecido 18, mas eu tinha viajado, eu estava numa rotina muito mais séria, né, de caminhada todos os dias. Olha só o que ela está dizendo aqui, ó. Ela conseguiu, o título dela era 17 quilos. Como foi a vida dela depois do Ozempic? Ela perdeu 17 quilos com o Ozempic. Mas se tu perceber na fala dela aqui, ela andava muito, que ela estava viajando, ó. Ela andava muito. Então, olha só, vamos repetir. Caminhada todos os dias, muitos quilômetros. 55 dias. Olha, tá entendendo? Depois que eu voltei, claro, eu tirei esse exercício, porque não dá pra ficar fazendo tanta caminhada aqui. Eu acabei engordando 1 quilinho. O que foi bom, por sinal. Para mim foi bom, até porque provavelmente ela deve estar segurando a comida. Eu tava com esse 1 quilo a mais, e aí agora a gente já tá em julho. Em janeiro, ela tá estagnada. Assim, se tu botar, depende de como tu olha o copo, né? A última caneta em fevereiro foi quando eu parei, definitivamente. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Faz 5 meses que eu parei. Não engordei mais nenhum quilo desse dia em diante. O que eu senti quando... O que acho que teve uma mudança de comportamento alimentar, né? Ela deve viver com restrição. O que passa, assim, a gente depende de como tu enxerga o copo, meio cheio, meio vazio. Eu acho que é um bom resultado, tá? É um bom resultado. Eu não estou falando aqui como um educador, como um personal trainer, como um mestre em neurociência e análise comportamental, um cara que analisa comportamento, e é bom o resultado dela. É bom, ela conseguiu manter o resultado dela, tá? Conseguiu, passou 5 meses sem o uso, né? Ainda tá só com o mesmo peso, então, para mim é uma vitória. Se eu fosse o treinador dela, seria uma vitória. Mas eu queria, se eu, como sou exigente, vou pedir bora emagrecer mais. Então, eu ia adotar estratégias que fizesse com que ela tivesse mais liberdade para poder se alimentar com mais frequência um pouco melhor, comer um pouco mais, ter um pouquinho mais de recompensa,
Mas com estratégias inteligentes. Quando eu falo que a comida vai te emagrecer, não é a comida que vai te emagrecer, tá? A comida não tem esse papel de emagrecer ninguém. Tu já tentaste trocentas dietas e ela não emagrece ninguém. Então, tu vai comer dentro de um espectro que eu julgo saudável e correto, tá? Então, bora ver. Vai seguindo aí. Quando eu parei, isso é importante. Na semana que eu parei, mesma semana que eu parei, eu tive um surto e eu falei, gente, vou engordar tudo de novo. Porque eu tive um dia que eu comi a geladeira toda. Olha só, Com arroz, com feijão, com abacate, com limão, comi tudo que tinha na geladeira. Mas aí, muito comum, não somente quem toma Ozempic, mas quem faz dieta restritiva, você ter esses momentos de compulsão devido a tu estar muito... É igual quem tem cachorro sabe que se ele vive preso, quando tu solta o cachorro, o que ele fica desesperado por conta daquela agonia de estar preso e fica louco, correndo para um lado e para o outro, até assim, que não tem mais fim, que vai acabar o dia ali. Assim acontece as pessoas que vivem nessa dieta. Então, uma semana de dieta restritiva, uma semana de dieta de monoalimento, só um alimento, quando tu não aguenta mais, tu vai atacar a geladeira, tu vai assaltar a geladeira. Então, não é isso que é bacana, entendeu? A gente tem que ter coerência. O meu método eu chamo de harmonia mente, corpo e alimento. Tem que ter uma harmonia nisso, tem que ter um equilíbrio, entendeu? É o triângulo do emagrecimento. depois eu chamei a minha médica para conversar, parece uma psicóloga. Chamei ela, falei, eu vou engordar tudo de novo, meu Deus, que sem essa caneta. Ela falou assim, sabe o que você está fazendo? Você está jogando na caneta toda a responsabilidade, né, de ter emagrecido, você fez uma reeducação alimentar. Bom, tu viu? Eu não sei quem foi a médica dela que falou assim, ó, tu tá botando na caneta toda a responsabilidade. A médica falou certíssimo, a caneta ela é só para te dar um start. Eu não gosto desse tipo de abordagem, mas tudo bem, ele dá um start porque tu para de comer, tá? Tu consegue. Eu tenho alunos que vivem com esse medicamento no corpo, comem, bebem e os resultados são pequenos, e não pensam em tirar. Eu tenho outro aluno que teve esse problema também de tirar, estava com medo de engordar de novo, e hoje ele está estabilizado. E ele é médico, hein? E ele é médico. Então, é muito comum essa sensação de dependência. É por isso que eu falo o paradoxo do Ozempic. Tirar ou não tirar. Né? Porque viver ele ou sem viver. Porque o que acontece? Como ele vira uma bengala metabólica para conseguir inibir a tua fome, porque o teu problema é comida, como a maioria da gente, quem que não gosta de comer, que atira primeiro um hambúrguer para eu comer, tô brincando. Então, a gente fica com medo dessa, como é que eu vou tirar depois? Então, a gente vai tirar essa dependência, é isso que a gente promove, fazer o desmame, fazer a não dependência do Ozempic, como a médica dela falou. Se sentindo segura. Você tá achando que agora sem a caneta você não vai conseguir, não é assim? Você se reeducou, né, na sua alimentação. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça e me acalmei um pouco, não tive mais essas crises. Uma coisa que eu fiz até para dar uma alavancada foi na atividade física. Então eu estava fazendo excelente caminho. Pilates 2 vezes por semana. Tá. O Pilates, para quem não conhece, ele é puxadinho. O Pilates principalmente, ele não é tão fofinho assim, sabe? Existem 3 formas de emagrecer. O primeiro sempre tem que ter na cabeça que o que vai te emagrecer é déficit calórico, ou seja, tu ingerir menos calorias do que tu gasta. Mas qual é o problema disso? Isso parece muito óbvio, mas presta bem atenção. A maioria esmagadora das pessoas trabalha muito tempo parado, ou muito tempo sentado, muito tempo em pé. Isso faz com que a atividade muscular, que é um dos principais fatores de queima calórica, seja diminuída, entende? E aí o que acontece? Tu vai fazer restrição calórica, tu come, e aí vem um problema. A pessoa, vou fazer o mais conveniente, que é não comer. Qual é o carro que anda sem gasolina? Qual é o carro que vai conseguir ter uma boa saúde do carro, do motor, só andando com o carro na reserva? Nenhum, não é verdade? Então presta bem atenção, o teu corpo, todo mundo tem uma necessidade diária de calorias para ser ingeridas, todo mundo tem, do mais magro ao mais gordo, do mais corpulento, do mais forte. Se tu não respeitar isso, começa a entrar no processo de autofagia, de canibalismo, entendeu? O corpo começa a comer as próprias células por conta dessa fome, a gente chama de inanição, tá? Então o que acontece?
Se eu tenho um déficit calórico, nada mais é do que comida e exercício. Tem gente que confunde déficit calórico, que é déficit, que é restrição, igual a mais exercício, igual a exercício. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Uma forma de você gerar emagrecimento são 3 formas. Fome induzida, que é você come menos do que você gasta. Então, se você não gasta nada durante o dia todo, porque você passa muitas horas trabalhando sentado ou em pé, ou em momentos estáticos, então tu vai ter que ir pela comida. O problema é que você vai ter que comer menos do que você gasta. Então, se tu gasta zero, como é que tu vai comer zero? Então, tu vai precisar, por exemplo, teu corpo precisa de 1.500 calorias. Se tu consumir menos do que isso, tu vai estimular a fome induzida, vai autoimposta, vai estimular o estado de sobrevivência, vai estimular a perda de massa muscular, a autofagia, o canibalismo celular. Tu vai estimular porque tu tá comendo menos do que tu aguenta. A segunda forma é quando você tem uma que chama de alimentação isoenergética. Você come igual ao que você precisa e faz o déficit calórico pelo gasto, pela atividade muscular, pela atividade física, pelo exercício físico. Então, meu método ele vai por esse caminho. Então, exemplo, se o teu metabolismo mínimo de energia que você precisa seja de 1.500 calorias, então eu vou planejar, te ajudar a comer 1.500 calorias e ao gerar o déficit através da atividade física. Eu não tenho tempo, mas para isso que eu vou te dar essa consultoria, para tu poder gastar durante o teu dia, mesmo que tu não tenha tempo de ir a uma academia. E a terceira é que você restringe e faz gasto energético, que também pode acontecer, mas eu não aconselho muito porque também é muito comum nesse tipo de metodologia para emagrecimento você ganhar gordura e perder massa muscular, né? Além de por quê? Porque tu está gastando muito e tem pouca energia para fazer essas atividades. Então acaba que tu tem, é muito comum aluno meu antigamente ter esses resultados negativos de perdeu gordura e ganhou massa, perdeu massa muscular e ganhou gordura. Então, o melhor método que nós temos é você fazer o isoenergético, onde você come igual o que você precisa, no mínimo, e a gente gera o déficit calórico pelo exercício, como ela está fazendo aqui. Você fala assim, ah, não, Pilates é coisa de, né, não é? Ele te traz uns músculos, né? Vou colocar minha foto aí de novo para vocês verem, que esse mini Tá, ela secou legal, fez um trabalho, começou a aparecer, Pilates é bacana. Inclusive, dá uma olhada de novo na foto, meu ombro, que estava muito mais para cima, sabe? Que ele está descendo, está se alinhando, é o Pilates também. Mas o Pilates, a gente sabe, ele queima um pouco de caloria, mas não é muito. Não é muito, assim como a musculação, queima muito. Eu gosto não, né? Eu acredito nessa... Aí ela vai derrapar agora. Aí, ela vai derrapar total aqui. A musculação faz o seu... Conforme você tem mais músculos, né? Não quero ficar musculosa, tipo, Hulk, não é isso? Mas conforme você fica mais gordinho, você gasta mais calorias do seu dia a dia, caloria basal. E aí você acaba que você queima mais calorias sem fazer nada, não sem fazer nada, mas assim, a sua caloria basal, aquela caloria do dia a dia. Aí ela derrapou aqui, porque a maioria das pessoas que acredita que ganhar massa muscular é um caminho para você emagrecer, você está totalmente errado. Porque se assim fosse, o fisiculturista não faria dieta, a influencer não faria dieta, ou seja, tu tem esses indivíduos que fazem, mas que precisam ter um shape top, eles o que eles fazem? Eles vivem dieta, eles comem regrado, eles tomam anabolizante e mesmo assim precisam fazer dietas. Por quê? Porque o músculo ele não aumenta o teu gasto, ele não eleva a tua taxa metabólica, ele eleva o teu gasto energético por aspectos quantitativos. Obviamente, se tu tem uma casa, tu tem 5 pessoas e essas pessoas representam músculos, de uma maneira metafórica falando, e tu passa a ter mais pessoas, provavelmente o teu gasto com comida dessa casa vai aumentar. Não necessariamente essas pessoas vão acelerar o gasto calórico, no caso o músculo não vai acelerar. Então, por exemplo, se você tem que entender que 1 quilo de músculo pode elevar o teu metabolismo entre 4 a 33 quilocalorias. Então, se tu quiser levar em 300 calorias o teu gasto energético basal, tu tem que ganhar 10 quilos de músculo. Ganhar 10 quilos de músculo é muito difícil. Sem contar que você vai precisar de muito treino, muita dieta e muito anabolizante para poder ganhar tudo isso. Então, é um caminho errado, vai dar calcara no muro, é um caminho, é um trajeto que você vai fazer que não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar dando soco em ponta de facas, então não vai por esse caminho, ela derrapou aqui, até porque o corpo, músculo parado não serve de nada. O maior gasto calórico vem do fígado, do cérebro, né? E do fígado, do cérebro e dos rins, depois do músculo.
tá? Do músculo do corpo em geral. O fígado consome 27% da tua energia necessária diária. O cérebro consome 25%. Os rins 19 os rins 18 e o músculo 19. Então, olha, e o músculo parado não consome quase nada. Então, não vai servir de muita coisa, tá? Então, ela derrapou aí. E a maioria das pessoas estão sendo orientadas a fazerem isso. A pessoa não sabe o que tem que comer e não sabe o que tem que treinar e vai só igual naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a dieta me levar, a dieta leva eu e aí te leva para lugar nenhum, porque tu não emagrece. Se tu furar um pouquinho, o peso já volta rapidola. É aí, meu irmão. O ciclo da frustração ativado. Resolvi fazer 2 vezes por semana musculação. Eu faço 2 vezes por semana pilates e 2 vezes por semana musculação. E eu não senti nenhum aumento de peso, não baixou também, tá no mesmo lugar. Então, tá no empate, né? Mais fino, tá no empate. Fino, então o corpo parece que vai se encaixando, né? E vai entrando no lugar. Não subiu nem desceu. Mas a musculatura vai ganhando, vai se acostumando, né? O gasto calórico, né, com esses exercícios, mas do que eu tava, da alimentação que eu já tinha trocado, que eu já tinha feito com uma reeducação alimentar, eu não troquei mais nada. Eu como o que eu estava comendo desde antes. E aí eu troquei bastante coisa, assim, no dia a dia. Né? Fez uma reeducação, fez uma realimentação. Depois eu faço um outro vídeo para falar só de alimentação, senão você vai ficar muito louco. Mas o café da manhã que eu comia, né? Todo mundo sabe aqui, né? O pessoal falava assim, você come bolo com requeijão no café da manhã. Comia bolo com requeijão no café da manhã. E, tipo, 2 fatias grandes. Eu troquei por crepioca. Aí, troquei por crepioca por banana. Ela é baixíssima caloria? Não é. Mas ela não aumenta o meu índice glicêmico. Tá, peraí, agora, peraí, mexer o seguinte. A farinha, a mandioca, né, que a gente usa aqui, eu estou em Belém do Pará, e aqui é muito comum a gente comer tapioquinha, tá? Ela tem 2 coisas que não estão bem esclarecidas, que é o índice glicêmico e a carga glicêmica. O índice glicêmico, por exemplo, é a capacidade que cada alimento tem de elevar a insulina. Quando você ingere essa insulina, ela aumenta para você esse açúcar já botar dentro do sangue, dentro do músculo. Então é uma resposta natural. Comeu, aumentou a insulina, acabou. Agora, a carga glicêmica é a quantidade de calorias que este alimento apresenta. Por exemplo, a melancia, ela tem um índice glicêmico altíssimo, porém a carga glicêmica ela é baixa, porque ela tem baixo teor calórico. Tá? No caso da farinha de goma de tapioca, ela, na verdade, ela tem esses dois. Ela é tanto calórica quanto tem uma alta resposta da insulinemia, né? Da insulina. Então ela tem essa possibilidade de engordar. O problema é o seguinte, que em relação àquela troca que ela fez, a banana que deixa ela saciada tem um baixo índice glicêmico, moderado. E uma carga moderada também de calorias. O que eu quero dizer é o seguinte, que para o organismo, caloria é caloria, não interessa. A questão é que para nós, a quantidade de calorias que tem no produto industrializado como esse bolo Puma, ela é absurdamente maior do que tem na crepioca lá que ela come. Então, em termos já, tu come um pedacinho de bolo, mas tu não imagina que aquilo tem muitas calorias. Aí depois tu come uma banana inteira e fala assim, eu comi muito, a banana tem pouquíssimas calorias. Então, essa relação do olho, essa relação que atrapalha. O problema é você comer, toda uma dieta baseada nessas porções grandes de alimentos industrializados, aí tu vai ver que a caloria vai estourar o teu saldo diário. E aí, meu irmão, não tem como emagrecer, porque tu não vai gastar esse excedente. O Michael Phelps, por exemplo, fazia uma dieta de 10.000 calorias, mas ele treinava 6 horas por dia. Outro indivíduo, que é o Barbieri, Andrew Barbieri, que foi o cara que bateu o tempo maior de jejum, depois tu põe na internet aí, Andrew Barbieri, que ele fez jejum por 382 dias. 382 dias ele conseguiu secar 100 quilos, tá? Por conta disso. Tá entendendo? Então o problema não é a caloria, o problema é que você vai. A quantidade desses alimentos industrializados de calorias que ele possui é muito elevada. E aí tu vai estourando o teu saldo, porque tu vai comendo petisco, aí no final do dia tu já viu, tu já tá com calorias necessárias lá em cima. Tu já extrapolou o teu, tu começaste a ter excesso de ingestão de calorias. Aí não tem como. Então, o problema não é o alimento, o problema é que a gente não gasta, e o problema é que a gente não sabe o quanto está comendo. Que acontecia muito com o bolo Puma. Eu comia, daqui 1 hora eu estava faminta de
ovo e aí eu precisava de mais carboidrato outra vez. Então, isso aí também faz muito sentido o que ela está falando. Eu acho que é muito isso que a gente tem que olhar. Não é só as calorias que você está comendo, mas a qualidade daquilo que você está comendo, o que ele vai fazer para o seu organismo. Concordo com ela. Uma questão de nutrição, né? Concordo. Eu coloquei aqui por último, né, que eu acho que o que alavancou a estratégia que eu usei para que desse certo, desde o começo eu tinha isso em mente, de que não adianta você tomar um remédio, você se aplicar e gastar 700 pau por mês, se você não tocar os seus hábitos. Olha aí, então ela está deixando muito claro, eu gostei agora, você deu show, aí deu palestra. Se sentir tão saciada com as coisas que você comia, e você vai voltar a comer muito, comer mais, comer sempre. Se você trocar os seus hábitos, né? Se você usar aí 6 meses, 1 ano de remédio, sei lá, até mais um pouco, dependendo, né, do grau de obesidade, e você conseguir pegar esse tempo para você realmente trocar os seus hábitos, é muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Porque você já trocou, você já não compra as mesmas coisas para ter na sua casa. Então, você já se sente outra pessoa. O que tá, é assim, eu concordo nessa parte, realmente tu tem que fazer essa reeducação. Cara, pode ser um start? Pode. Mas se for uma bengala de emagrecimento para tu ficar comendo ainda, ter o mesmo comportamento de outrora e não mudar, é dinheiro jogado no ralo. Então, eu sou muito carente. Antigamente eu poderia dizer para você assim, olha, que tu tá me assistindo, cara, começa. Porque eu, antigamente, eu não conseguia emagrecer ninguém através do método tradicional que eu fazia, que era musculação e dieta. Só que a maioria dos meus alunos não conseguiam fazer dieta, então eu ficava preso porque a musculação não dava conta. E a maioria fazia 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, e às vezes era a única atividade que eles faziam. Não tinha como. Se eles comessem um pouquinho acima, já era, não tem como. A musculação é uma atividade que acumula energia, que ela tem como propriedade armazenar calorias dentro da musculatura esquelética. Não queimar. Tanto quando tu sai o aeróbico, tu volta seco. Quando tu faz musculação, tu volta inchado. É muito simples, é muito claro para quem faz exercício físico perceber isso. Quando tu faz uma série de agachamento, quando tu faz outra série, a perna fica inchada. Tu faz assim, a perna está inchada. Quando tu faz um aeróbico, é o contrário. Então, o aeróbico ele é catabólico, a musculação é anabólica. Ela produz a questão de entrar caloria, então tu vai ficar mais pesado. Então, hoje, como eu sei que o processo de emagrecimento ele porque não é duradouro ficar na restrição severa para sempre. Não é sustentável você ficar pagando 800 pau por um remédio. Quando você parar, vai acabar teu dinheiro, mas tu não vai voltar a engordar. Então, são muitos. Sem contar que algumas sequelas do tempo, tipo, uma vez que tu parou a fome, quando tu voltar, tu vai voltar com a fome, parece um Tasmania, parece um demônio da Tasmânia. Então, eu sou a favor do emagrecimento natural. O teu corpo está preparado. Isso é fácil? Não, mas é possível sim. Ela mesmo conseguiu, mesmo que após fevereiro, há 5 meses passados, ela esteja no empate. Giovanni, tu pode estar me perguntando, dá para emagrecer? Claro que dá para emagrecer. Para isso que eu queria. Primeiro eu descobri um método, depois eu comecei a vivenciar esse meu método. Aí eu fui entender por que aconteceu. E hoje eu posso dizer que dá para emagrecer de forma natural, sem se preocupar, e eu tenho muitas provas para isso. Tá? E hoje eu me sinto muito mais disposta. Claro, o cérebro está operando sobre isso. Hoje, claro, quem disse que eu não tenho uma preguicinha de vez em quando? Tem. Mas eu vou e me sinto muito melhor. Quando eu chego lá, que eu faço, me sinto tão bem, que eu penso, meu Deus, eu tenho preguiça de ficar com Então, é isso. Eu acho que o ponto principal está aí. Essa estratégia que você tem para começar a se aplicar, né? A Saxene, Ozempic, o que quer que seja. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte: se vocês quiserem alguma informação. Aí acabou, tá? Acabou aqui. E colocar uma mensagenzinha para mim, @DaianeMonOficial2, eu respondo diretamente para vocês. Se eu achar que o assunto é muito complicado e dá tempo. Tá, então bora ver algumas coisas aqui dos comentários que eu vi aqui, porque eu achei. Tinha muita coisa aqui, Ozempic 31 a menos, 8 meses depois. Não é fácil, né? Bora ver aqui, por exemplo, tá? Olha esse comentário, vamos ver alguns comentários aqui. Eu usei de 6 do 12, né, a 13 de março, acho que foi desse ano, e eliminei 12 quilos, mais ou menos aqui em quantos meses? Em 3 meses. Eu acho que foi uma perda legal. É mais ou menos isso que meus alunos perdem,
a cada 3 meses, na cara limpa. Hoje fui ao endócrino e estou mantendo peso, está estagnada. Faço pilates 3 vezes por semana, 2 vezes danceball. Não sei o que é, mas parece interessante. Muito feliz com essa fase da minha vida. Cara, esse é emagrecimento. Assim, tem algumas pessoas que falam assim, aceita teu corpo, mas ninguém nasceu gordo, tu não viu ninguém na natureza, ninguém gordo. Não é assim, não tem que relativizar. Relativizar quando tu não consegue emagrecer, mas dá para emagrecer sim. Eu posso ser grosso, posso ser insensível, tá, mas eu não posso ser uma coisa que eu não acredito, porque se eu não acreditasse que deixa para emagrecer naturalmente, eu sei que o processo de emagrecimento ele é muito mais complexo, ele é do cunho fisiológico, do cunho né, mecânico, de você não ser um cara muito ativo, uma pessoa muito ativa, e no cunho emocional, tá? Essa ideia de comer mais, gastar menos, esse é muito, não é tão simples assim. Existe muito mais entre o gastar e o consumir do que a nossa vã filosofia conhece, tá? É isso mesmo. Então, olha só, em dezembro, com 2021, acredito que 74 quilos, e hoje com 62. Tá bacana, eu gostei, parabéns. Vou ver se tem alguma resposta interessante aqui, bora ver. Uma pessoa deve ter comentado aqui. Eu já estava aqui. Você faz aplicações por mês. Parabéns pelos seus resultados, tá? Eu já estava há mais de um ano. Estava há mais de um ano treinando musculação e alimentação bem controlada. Musculação e alimentação bem controlada. Porém, meu peso não diminuiu mais. Normal. Assim como a Daiane também está estagnada, porque a musculação, meus queridos e minhas queridas, aprendam essa. Pode olhar os artigos científicos, pode ver na prática. Não precisa de estudo científico para ver que a musculação ela tem como propriedade acumular energia em forma de músculo dentro do músculo. Ela não aumenta a taxa metabólica, ela não acelera o metabolismo, ela apenas aumenta o gasto calórico total de um aspecto quantitativo. Se tu tem mais, tu gasta mais. Se tu tem menos, tu gasta igual, porque os estudos já mostraram isso. Tu quer que eu vou colocar aqui da próxima vez. Então, se tu quer emagrecer, não te preocupa, a musculação não é a principal atividade que você deve fazer. Ela é importante para outros aspectos, estético, prevenção de lesões e reabilitação. Fora isso, ela não é feita para emagrecer, mas eu tenho a aconselhar muito fazer. Eu indico muito, mas ela não é para esse fim, tá? E alimentação bem controlada, voltando ao texto aqui. Porém, meu peso não diminuiu. Tomei a segunda dose do Ozempic e já se foram 4,8 kg, né? Como você falou, é necessária adaptação em todos os ângulos ou simplesmente é dinheiro jogado no ralo, fora. Parabéns pelo seu resultado. Eu estou com 72, iniciei com 76, quero chegar aos 65, né? Então ela está 2 meses aí. Bacana, parabéns. Daiane, desculpe perguntar, essa aqui é a mais, essa aqui é o caso mais, o mais duro isso aqui. Daiane, desculpe perguntar, mas é que eu estou vendo o seu canal hoje, 14/6/2022. Você tentou uma mudança alimentar, exercícios e jejum intermitente? Te pergunto porque em 11 meses perdi 59 quilos. Monstro esse resultado, monstro. Tirando açúcar, farinhas, leite, carboidratos em geral. O que sobrou? Água. Só como até hoje vegetais, proteínas e 3 vezes por semana como uma maçã ou uma pera. 3 vezes por semana ela come uma maçã ou uma pera. Ou 6 morangos ou uma goiaba ou meio abacate. Associado a exercícios físicos 6 vezes por semana e ao jejum intermitente que já pratico há 3 anos, né? Há 3 aqui, então. Meu protocolo é de 18/6. Tá? Além de fazer restrição alimentar, ela faz restrição calórica. A restrição alimentar, a diferença de restrição calórica é o seguinte: a restrição alimentar é o espaço que você tem tempo, é o tempo que você tem para se alimentar. Então, tu passa 18 horas em jejum e passa 6 horas para poder comer, que é a janela, né? Que é o intermitente, jejum intermitente. Sendo que dessas 16 horas, 8 horas são dormindo, né? Então, não sinto fome, graças a Deus, amiga, porque eu vou te contar mesmo. E nem vontade do açúcar, o jejum me trouxe esse controle por causa dos exercícios intensos, ganhei massa muscular e defini meu corpo. Eu acho difícil ter acontecido aqui com uma alimentação desse tipo aqui, né? Ela pode ter aumentado a massa muscular,
Não a massa muscular esquelética, que é essa da perna, da coxa, mas aquela massa muscular do coração, dos vasos, do intestino, do esôfago, tudo que tem movimento tem massa muscular, né? Não é a mesma forma, mas tem massa muscular. O processo não foi fácil, a gente não tem dúvida que realmente nunca é mesmo, tá? Um abraço em conhecer. Isso aqui foi 3 vezes por semana ela come uma maçã, ou uma pera, ou 6 morangos, ou uma goiaba. Nossa, essa menina quer. E vamos ver o comentário da galera em cima do que ela comentou aqui, porque, cara, não foi fácil mesmo essa situação dela. E olha só, a bichinha não come, cara. E ela gasta, hein? E, rapaz, até quando ela vai conseguir manter isso, eu não sei. Daiane, tentei, menina, de tudo, mas cada um tem um caminho, né? Eu queria ter muito conseguido, assim, eu não sei se a Daiane, mas não rolou. Eu não sei se ela fez aqui, eu não sei se ela fez, pô, mas ela fez também aqui. Precisa estudar e persistir. Eu estou usando o Ozempic também, mostrando tudo no meu canal, associado com isso você falou, musculação e boa alimentação, mudou minha vida. O Ozempic foi só uma ajudinha. Mas você não ficou com pele flácida, conseguiu emagrecer 59 quilos com jejum intermitente, alimentação interna, que maravilha, parabéns. Isso aqui parece algo fenomenal, e de certa forma é. Eu tenho aluno que perdeu 22 quilos, eu tenho aluno que já perdeu 10 quilos, e, cara, mexendo pouco nas coisas, fazer restrição calórica é antinatural, é anti-organismo, não é antinatural, essa é a palavra. O antifrágil, né? O antinatural, o antidieta. Uau, parabéns! Que bacana, parabéns. Fazia quantas vezes por semana, amiga? Tá. Ou eu comecei o Ozempic tem quase 2 meses, enjoo o tempo todo, fui no ortomolecular que falei, esse aqui é o pior, esse aqui é o maior mequetrefe que tem. O ortomolecular nem é reconhecido pela medicina. E que fiz muitos exames antes de começar, mesmo sendo Ozempic, faço doses diárias controladas com cliques. Comecei com 3 cliques e hoje estou na 7ª semana, estou com 13 cliques. A primeira caneta durou 6 semanas, já perdi 6,4 kg e não faço dieta. Tá, já tá 2 meses e perdeu 2 quilos, 6 quilos, tá bom, tá entendendo bom. Como de tudo, só que pouco, pois nesse caso, às vezes é melhor comer que lá deve. Agora eu ver aqui, preciso empurrar a comida mais. Tá. Que bom, Dai, que Dai, você tem razão, mesmo eu tomei exemplo que emagreci 7 quilos, mas por problema financeiro, problema financeiro, parei de uma vez e engordei tudo novamente, sempre vai ser assim, tu não pode mudar o curso do rio, tu pode botar uma barreira, assim como acontece com as represas, assim como com as barragens, mas se você tirar aquilo, o rio vai seguir o curso normal. Não vai fazer como o Angus Barbieri, que ele passou 382 dias sem comer nada, em jejum total. Aí ele emagreceu. Se tu for fazer isso, né, ninguém consegue bater o recorde dele. Só que eu não estava associando ele com exercício e educação alimentar. Educação alimentar pode ser comer menos, pode ser tu ter que comer com responsabilidade, né? Mas eu não sou adepto da restrição, né, dentro do regime. Saudade dos teus vídeos, muito obrigado pelo seu relato, você esclareceu bem, desenvolto, parabéns. Minha inspiração, resultado, pô, minha inspiração de resultado, parabéns, pô, teve resultado com o Ozempic, porra. Como é que tu vai dar parabéns, cacete? O meu amigo sem suspender o Ozempic, né? Tá? Dai, que bom receber esse vídeo, acho muito, é muita luta diária. Gente, bebam água, menos 4 litros por dia. Aqui, a água pode emagrecer? Claro que pode emagrecer, porque a água tem 2 propriedades interessantes, né? Quando você já tem documentos que mostram que você acaba que diminui a quantidade de águas e tal. A água ela tem, se você beber uma quantidade determinada que já está documentada na literatura que mostra efeito, como por exemplo, a 500 ml de água gelada, você vai acelerar o metabolismo, tá? Você acelera, isso faz com que você queime mais. Existe um estudo feito na Índia, com mulheres que faziam exercício, dieta e água, elas conseguiram perder tanto peso quanto as pessoas só bebendo água, mas por quê? São dosagens, 4 vezes de 500 ml antes do almoço, para aumentar a dilatação estomacal e aumentar a sensação de saciedade, que tu vai comer menos. E assim elas conseguiram perder 5 quilos. Toma-te. Parabéns você. Eu já faço educação alimentar normalmente, consigo manter o meu peso, mas como sempre viajo muito no verão, acabo chutando balde e engordo os 7 quilos. Comecei a tomar Ozempic esta semana para dar uma acelerada e voltar ao meu peso normal. Olha aí.
Meu manequim normal é 38 e volto das viagens de verão com manequim 42, 44. Todo ano é isso. Depois a gente ajeita e volta ali, voltou ao normal depois. Eu já vi esse relato, já li esse texto aí. Então, cara, assim, minha querida, eu devo te apoiar? Claro que eu devo te apoiar, porque tu tá tentando emagrecer, já tentaste de várias maneiras emagrecer alguma coisa, mas como eu falo, se tu não tiver exercício, não tiver alimentação, que ela assim, eu não gosto de falar muito desse sentido, porque eu não quero que tu venha aqui passar que eu tenho que controlar a comida, eu tenho que saber o que tá comendo. Hoje, por exemplo, eu uso um aplicativo e eu calculo as minhas calorias e como em cima daquilo. Eu posso te mostrar lá no meu Instagram, tu pode ver o que eu ponho todo dia e ainda consigo perder peso. E não é só isso, não. Todos os meus alunos, a minha mulher também faz isso. Essa semana agora, tu tá vendo esse vídeo hoje, 7/7/2022, ela começou a semana com 66. Aí eu falei, bora, vou fazer tua dieta. Eu calculei lá, acho que a caloria dela, tirei as medidas dela na minha bioimpedância e fiz o cálculo dela diário. De segunda-feira para cá, ela já eliminou 2,4 kg, tá? E comendo, tomou vinho, tomou coisa essa semana, tudo normal. Nem ela mesma acreditava que dava para fazer isso. Então, meu querido, minha querida, eu quero deixar aqui, me segue lá no meu Instagram, Giovanni, _, vai estar na descrição, e interage comigo que lá eu dou muitas dicas de emagrecimento e eu quero te livrar disso, eu quero tirar a tua possível dependência do Ozempic, tá? Não quero, eu tenho alunos que tomavam Ozempic, que tiraram e hoje vivem outra vida, tá? E comendo, sem fazer aquela restrição severa, sem fazer aquela mica, comendo 3 vezes por semana ela come ou uma goiaba, ou uma maçã, ou uma pera, ou 6 morangos e o meio abacate. Tu não é isso que é vida, porque tu vai viver sozinho, vai viver isolado, porque uma das coisas que tu tem que vai acontecer, tu vai viver isolado. Tu não vai curtir as festas, não vai curtir teus amigos. E comer é reunir, é comemorar, é falar com a galera, com os amigos, com a família. Entende? Então, para mais dúvidas, deixa aqui no comentário se tu concorda comigo ou não, tá ok? Então, um grande beijo e até a próxima. Fui!